Olá, eu sou Felipe FM, site JC Repórter. Estamos aqui no dia de hoje com a doutora Aline Freitas. Quem acompanha essas mídias sociais pôde ter a oportunidade de ouvir ela no ano passado, né? Esteve participando aqui conosco também de uma caminhada aqui, né? No combate à violência contra a mulher. Mas hoje vamos trazer temas importantes aqui, né? Para você que nos acompanha. Vamos começar falando aí sobre a campanha, né? A campanha do Maio Laranja, né? Essa importância de trazer essa conscientização do combate à violência sexual contra a criança e os adolescentes. Bom dia, doutora Aline. Bom dia, JC. Bom dia a todo o pessoal que está nos assistindo aqui, né? Agradecendo a atenção de vocês desde já. E vamos falar de temas muito importantes aqui. Então, a gente está aqui para poder esclarecer, né? Informar, porque isso também faz parte do trabalho da Polícia Civil. A preocupação, né, em relação ao tema que a gente vai estar falando inicialmente aqui, que é a violência, né, contra a criança e o adolescente, e em especial quando fala da questão sexual, né, que é realmente preocupante. E a gente vê que o tempo tem passado, tem se abordado essa temática, e a gente vê que é algo que ainda está numa crescente e é algo que deve ter uma preocupação, e o tema que a gente não pode fugir também, né, doutora? Olha, infelizmente, os dados do Brasil não são bons, né? E nem os dados da Bahia com relação à exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Dos 100% dos casos que aconteceram no Brasil todo, no ano de 2024, 76% atingiu vulneráveis, né? Esses são dados já abertos à população, né? Pode consultar através do site da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que realmente, assim, é um índice muito alto. 76% desses crimes sexuais são contra crianças e adolescentes. Então, assim, a gente tem que realmente prestar mais atenção a esse tipo de crime, porque as nossas crianças e adolescentes estão sofrendo. E assim, as pessoas que nos acompanhando, que estão em casa também nos ouvindo nesse momento, né, tem conhecimento de fato como esse? Que tipo de atitude ela deve tomar? Quais são as providências que ela deve aí, né, estar realmente aí munindo para poder ajudar essas pessoas, doutora? Bom, primeiro eu queria fazer a diferenciação entre exploração e violência. São coisas diferentes. Olha só, quando uma criança e um adolescente está sendo explorado, né, quer dizer que algum adulto está utilizando essa criança para atos sexuais com várias pessoas, né? Então, ela fica num ponto determinado, seja um posto de gasolina, seja um bar de beira de estrada, e aquele adulto meio que vende aquela criança para pessoas que passam ali por aquele posto, aquele bar. E, assim, quem faz esse combate direto é a PRF, né, que fica nas rodovias, né? Essa é a exploração daquela criança. E tem a violência, que é aquela que a criança sofre dentro do seio da própria família, de familiares, vizinhos, pessoas que deveriam protegê-la. E, no final das contas, acabam, né, utilizando sexualmente essa criança e esse adolescente, né? Mas nós temos meios, sim, para combater, né? Muitas vezes as pessoas não querem se envolver. Então, nós temos agora, há alguns anos, o Disque 100, que é aquele número que a pessoa pode ligar anonimamente, ela não precisa se identificar. Ela vai dizer que o tema é, né, uma violência que a criança e o adolescente estão sofrendo e queria denunciar. Basta que a pessoa fale o nome da pessoa que está agredindo, o primeiro nome da criança e o local onde isso está sendo praticado. Não precisa se identificar. Essa denúncia vai vir para o e-mail da nossa delegacia e aí sim nós vamos averiguar. Mas a gente também pede que as pessoas tenham muita responsabilidade nessa denúncia, porque não pode ser uma denúncia né, falsa, nem ser uma denúncia para se vingar de alguém. Não vamos utilizar esse meio tão sério para isso. A gente tem que fazer uma denúncia verdadeira, porque o tempo que a gente perde mandando a equipe para averiguar uma situação falsa, uma criança está realmente sofrendo um abuso sexual. Então, vamos realmente ter muita responsabilidade nas denúncias do Disque 100, ok? Esse papel, né, da população, a importância dessa colaboração. A gente sempre fala, a gente vê que
o efetivo acaba sendo pequeno para o tamanho das demandas que acaba aí, né, recaindo aí sobre, né, a polícia para estar ali acompanhando e apurando. Então, a participação da população nesse processo é fundamental. Sem dúvida nenhuma, JC. A população precisa nos ajudar, porque assim nós somos poucos em comparação a tantos crimes que ocorrem, né, no nosso município. Então, realmente, a gente precisa dessa participação, desse voluntariado da população, que junto com a polícia vai fazer esse combate direto à exploração sexual de crianças e adolescentes. Sem a denúncia de vocês, é um crime que normalmente acontece entre quatro paredes, né? E sem a denúncia da população, fica muito difícil a gente saber o que está acontecendo dentro da casa de cada um, né? Então, realmente, precisa ter uma pessoa que tenha essa responsabilidade, assuma essa responsabilidade de denunciar, nem que seja para o Disque 100, né? Anonimamente, para que a gente possa, pelo menos, averiguar a veracidade dos fatos. Assim, alguma oportunidade com alguns órgãos também que têm, né, dado suporte, a exemplo do conselho e tal, e as pessoas dizem, não, realmente é preocupante. Aparentemente, olha assim, não, São Felipe é uma cidade tranquila e não acontece isso. Mas quando a gente vai para os órgãos, as pessoas dizem, não, é algo realmente que assusta. Como é que tem sido a demanda aqui na delegacia? Olha só, tem muita subnotificação. O que é isso, né? Acontece o fato e não chega ao nosso conhecimento. Então, é por isso que a gente precisa realmente denunciar. Esses órgãos, que são o CREAS, o CRAS e a Secretaria de Assistência Social, nos ajudam muito, mas muitas vezes não chega nem até esses órgãos. Então, assim, se pode denunciar para esses órgãos? Sim, não tem só o Disque 100, que é uma denúncia anônima, não tem só a delegacia, não tem só o Ministério Público, onde as pessoas podem denunciar. Tem esses órgãos base, esses órgãos que são a rede de proteção dessas crianças e adolescentes, que também podem receber essas denúncias, que eles mesmos vão assumir a responsabilidade de trazer o caso para a gente. Ainda falando dessa questão, né, da violência em si, né, e o trabalho de conscientização. Como é que você tem visto essa questão das campanhas, não só na questão das mídias sociais, através, né, dos meios de comunicação, mas essa ação também de levar, né, a mobilização e trazer a população também para se mobilizar nesse sentido, como a gente vê aqui, as caminhadas. Isso é importante também para poder refletir o tema. É muito importante, e eu recebi aqui o convite, né, da caminhada aqui do Maio Laranja, que eu achei muito pertinente, né, já que a Polícia Civil está imbuída nesse mês do Maio Laranja de efetuar a Operação Caminhos Seguros. É o nome da nossa operação, que está sendo feita em todo o território baiano, né, através dos núcleos da mulher, através das delegacias de proteção ao menor, né, e muitos órgãos estão engajados. Então, eu achei muito pertinente, né, os órgãos daqui de São Felipe. Nós temos a Secretaria da Assistência Social, a Prefeitura Municipal, o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, estão todos aqui imbuídos com esse convite que me fizeram, e que a Polícia Civil, sim, vai se fazer presente no dia 19 de maio, a partir das 9 horas, a saída da Praça do Centenário, né? Conhecida como Praça de Totó, Praça de Totó. Vamos sim, nós vamos participar também dessa caminhada, junto com todos esses órgãos de rede de proteção, e assim a gente convida a população a participar, para, né, a gente ir conscientizando e educando as pessoas, né, porque às vezes a falta de conhecimento, a pessoa acaba, né, não sabendo o que fazer, como proceder, e também praticando alguns atos que pensa que é normal, devido à nossa cultura, né, que vem já de longa data, essa cultura machista que já vem desde os tempos em que o Brasil foi descoberto. Então, assim, muitas vezes a pessoa acha que o ato é normal, porém, nós sabemos que não é, e que é crime, né, a violência contra crianças e adolescentes, e muito maior ainda é o crime de exploração sexual. Então, assim, vamos, gente, participar dessa caminhada, para que as pessoas entendam que precisam proteger as nossas crianças e adolescentes. Aproveitando a oportunidade aqui com a doutora Aline, né, e quando a gente traz essa questão da temática, né, retratando a questão da violência, realmente tem uma abrangência muito grande. Outra temática que a gente deve aí, né,
traz no dia de hoje essa questão da violência doméstica. É algo que a gente tem tido uma preocupação, a gente vê o índice de uma crescente muito grande, em termos já de visível, né? Feminicídio, tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo que choca e realmente nos preocupa, né, doutora? Sim, é uma preocupação muito grande a violência doméstica, né, gente? A gente precisa compreender que nós estamos no século XXI, né? Não dá mais para agir como se a gente estivesse em 1500, quando o Brasil foi descoberto, né? Sim, doutora, tem essa cultura machista, mas a gente vence. Quantas coisas a nossa população brasileira já venceu de preconceitos, né, de cultura errada, que eu chamo de anticultura, né? Então, assim, quantas coisas nós já vencemos, né? Então, vamos vencer a violência doméstica, vamos nos conscientizar que homens e mulheres são iguais, né? O que a gente pretende quando, não, as feministas são muito radicais. Mas, assim, eu mesmo não me considero uma pessoa feminista, eu me considero uma pessoa liberal, que quer igualdade entre os sexos. Não é o homem ser melhor do que a mulher, nem a mulher ser melhor do que o homem. Nós somos iguais, então nós temos que ajudar um ao outro. O homem ajuda a mulher e a mulher ajuda o homem, né? Então a gente tem que se conscientizar que essa cultura machista não está ajudando a população brasileira em nada. E a gente tem que realmente diminuir esses índices, porque ninguém merece ser agredido, gente. Ninguém merece. Então, quando a gente agride alguém, ou fisicamente, ou psicologicamente, verbalmente, a gente tem que pensar como eu vou me colocar no lugar daquela pessoa. Será que eu gostaria de receber aquele tapa, aquele soco, aquele puxão de cabelo? Não, com certeza não. Ninguém merece ser agredido. Então, assim, antes da gente cometer um ato agressivo, né, seja físico ou verbal, a gente tem que pensar, né, e não cometer, né, se colocar na situação daquela pessoa e ver que também não gostaria de receber aquele tapa ali, né, porque ninguém merece. Na rádio sempre traz essa questão da preocupação em relação à questão da violência, e a gente vê, né, quando a gente passa por determinada fase, recentemente tivemos aí, né, a pandemia. Algo que, assim, de certa forma, afetou, a gente encheu o lado emocional. Já estava difícil, né? Você ter controle emocional em algumas situações, e agora realmente é algo que está explosivo. Ninguém consegue mais ouvir algo que seja diverso, você já vai realmente né, sendo violento, né, na questão da própria fala, na conduta. É algo complicado que a gente tem que começar a pensar muito nessa questão da própria saúde, né? A saúde psicológica, a saúde mental das pessoas, em relação a tudo isso que a gente tem vivenciado e, assim, esse desequilíbrio emocional das pessoas, né? Sim, assim, infelizmente, na pandemia, a gente pensou que os índices iam diminuir e eles aumentaram pela convivência das pessoas. Então, assim, ao invés das pessoas se preocuparem, não, eu vou cuidar mais do meu ente querido, né? A gente cuida primeiro dos de dentro de casa, para depois, quem não consegue ser carinhoso e empático, né, e ajudar quem está dentro de casa, como é que vai ajudar quem está fora, né? Então, assim, mas infelizmente no Brasil aconteceu esse fenômeno, né, que foi ao revés. Ao invés das pessoas se entenderem melhor, porque tinham mais tempo para conviver, o índice de violência doméstica quase que dobrou, né? E de lá para cá, a gente não tem conhecimento de ter diminuído mais esse índice, né? A média continua mais ou menos a mesma coisa. Inclusive, agora, nesse fim de semana, houve uma tentativa de feminicídio aqui na cidade vizinha, de Conceição do Almeida, né? Então, né, vejam que isso agora parece que se tornou uma constante na nossa região. E a nossa região, não sei, assim, não tem um motivo psicológico já determinado, mas a região do Recôncavo Sul, que são 26 cidades, né, compõem a Quarta Corpim, cuja sede é Santo Antônio de Jesus, mas a Quarta Corpim inteira são 26 cidades. E nessa região, o índice de violência doméstica e de violência sexual contra crianças e adolescentes é muito alto. É um dos maiores índices da Bahia, o segundo maior índice da Bahia. Então, assim, a gente tem que repensar o nosso comportamento, tem que repensar, eu estou precisando de uma ajuda psicológica, eu estou precisando de... Os órgãos públicos que eu acabei de citar aqui, como o CREAS, o CRAS, eles têm meios, através de psicólogos, para ajudar as pessoas. Então, assim, a gente tem que ter consciência. Não, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Então, buscar ajuda também é muito importante para que o índice de violência diminua aqui na região.
Não, realmente é preocupante essa questão. Quando a gente para de ver as reportagens, inclusive foi ontem, eu estava vinculando na rádio, e assim, a gente se assusta. O caso aconteceu em Salvador recentemente, acho que foi no Uruguai, né? O esposo tentou contra ela, né? E aí, né? Foi, depois ele mesmo cometeu o suicídio, né? Tomou acho que no veneno, que chegou no transporte, né? Vindo para lá da ilha, não resistiu, veio morrer. Quer dizer, assim, é algo que, como a gente conseguir compreender essa realidade, né? Tira a vida, né, do outro e tenta contra a própria vida, é algo realmente muito complicado. Muito complicado. É por isso que a gente precisa cada vez mais fazer um exame de consciência e ver, eu estou bem, né? Se eu não estou bem, então eu preciso procurar ajuda, para que esse índice ainda não fique pior ainda, né? Porque nada justifica você tirar a vida de um ser humano e nem a sua própria vida. Não tem nada, nenhum problema que justifique isso, né? Realmente precisa de tratamento psicológico, porque normal não é, viu, gente? Não tem nada de normal nesse tipo de comportamento. Então, é realmente uma ajuda psicológica que a pessoa precisa. O Tiruana tem outra temática também que tem sido bastante evidente, né, que é a questão do estelionato, né? E é assim algo que tem nos preocupado nesse sentido, assim, da forma como a coisa está acontecendo. Então você vê que a questão do capitalismo financeiro, o poder, né, assim, de assim, não, eu quero ter, mas não importa como. Eu quero conseguir chegar lá e ter realmente uma estrutura financeira, meio que sair atropelando todo mundo, passando por cima de todo mundo, de forma realmente que venha a lesar o próximo, e a gente vê isso realmente de forma bastante evidente. E assim, nos últimos tempos aí, a coisa realmente saiu do controle, né, doutora? Olha só, JC, foi muito bom você abordar esse assunto, porque, assim, apesar de não estar no contexto inicial da nossa entrevista, mas foi muito bom ele abordar esse assunto, porque aqui nós temos registrado, esse crime chama estelionato digital, e nós temos registrado semanalmente, em média, assim, uns 5 a 7 estelionatos digitais por semana, o que é um índice muito alto para uma cidade com a população de São Felipe, né? Então, assim, pessoal, fica mais alerta, tá? Esses golpes são constantes. Eu vou falar de uma experiência minha e eu espero que ela alerte vocês com relação ao estelionato digital, né? Eu mesma, essa semana, recebi uma ligação dizendo que o meu telefone estava sendo clonado, né, por outro aparelho e que iam usar os meus dados bancários. Eu simplesmente desliguei, né? Você não pode deixar que a pessoa entre na sua mente e acabe lhe ludibriando, né, a fazer um depósito, né, dados bancários, dados pessoais, CPF, RG, nada disso se dá por telefone para um desconhecido. Mesmo que esse desconhecido diga que é do banco, mesmo que ele diga que é da Receita Federal, que esse desconhecido é um número desconhecido, você não sabe quem está do outro lado da linha. Então, assim, vamos evitar cair em golpes, né? Não existe, tem um ditado popular que eu acho perfeito para o estelionato digital: não existe almoço de graça. Ninguém vai lhe dar dinheiro, ninguém. Só trabalho e estudo lhe dá dinheiro, né? O único lugar que eu vejo que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Porque, no mais, ninguém vai lhe dar nada de graça, nada. Tudo vem com trabalho, com esforço, com muito estudo. Então, receber uma ligação dizendo que alguém está clonando o seu telefone é mentira. Ainda mais que se o seu telefone for de uma plataforma Android, né? E a outra plataforma dizer, não, um telefone iOS está sendo clonado e seus dados bancários estão sendo migrados. Isso é mentira, né? A gente não pode se deixar, né, cair nesse tipo de golpe, né? Eu tenho uma política muito boa para mim. Às vezes eu ouço até para saber que tipo de golpe que é para já informar a população. Mas, normalmente, quando eu vejo que o telefone não está na minha lista de contatos, então eu nem atendo. Normalmente, eu não atendo, porque eu já sei que é golpe. Antigamente, tinha aquele golpe de que um parente seu estava sendo sequestrado. Pararam mais com esse aí, porque viram que a população não caía mais nesse golpe. Hoje em dia, você ganhou um sorteio. Esqueça isso. Esqueça isso. É só você pensar. Eu me inscrevi em algum sorteio? Não. A Loto vai lhe informar, a Loto, a Sena, vai lhe informar por e-mail, né?
O banco, a Receita Federal, vai lhe informar alguma coisa por e-mail, o banco não vai lhe telefonar para dizer que seu telefone está sendo clonado, né? A Oi, a TIM, a Claro, a Vivo, não vão ligar para você pedindo dado nenhum seu, nem CPF, RG, nada disso. Mesmo que diga o seu nome, é uma pessoa desconhecida, não dê seus dados, não clique em nada que eles mandarem. Às vezes mandam um link, clique aqui que você evitará que seu telefone seja clonado. Clique aqui para você diminuir um valor de uma dívida. Às vezes a pessoa está com dívida, né? Então, eles mandam um cardzinho dizendo que a pessoa vai ter 20%, 30% de desconto naquela dívida. É mentira, né? Na hora que a pessoa clica no cardzinho, no link, pronto, já foi, né? Aí é que realmente a pessoa vai dever mais e vai ter caído num golpe e não tem como recuperar esse dinheiro. Vai registrar na delegacia? Vai. Vai registrar, obrigatoriamente você precisa registrar, porque foi seu documento, o número do seu documento que foi para aquele estelionatário, para aquele golpista, né? Então, assim, vai registrar para você poder ter uma prova, um boletim de ocorrência que aquilo aconteceu. Mas vai devolver o seu valor? Não, não vai, gente. Não tem como buscar isso. Só existe uma delegacia para os crimes cibernéticos, que é esse tipo de crime, para a Bahia inteira. A Bahia tem 417 municípios, então a gente, assim, vamos cair na real, né? Vamos pensar antes de agir. E aí lembrar, poxa, a delegada da cidade falou, doutora Aline lá, ó, falou que isso aí seria golpe. E, assim, 99%, gente, dessas ligações que vocês vão receber de telefones desconhecidos, de pessoas que vocês não conhecem, 99% é golpe. Então, evitem cair nesses golpes. É preocupante, viu? Todo mundo quer questão de, na preocupação em querer levar vantagem e fica realmente no prejuízo, como a doutora fala aqui, né? O pessoal manda um link, tem uma mensagem. Não, clica aqui e veja a mensagem. Você não sabe quem está enviando. Você vai clicar ali, você vai se comprometer, né? Outras coisas, como exemplo, a questão de pirâmide. Quantos casos já foi, né? Visível, as pessoas sabem que não vai dar certo, mas na hora de dizer, não, vai ganhar sei quanto, você vai, se arrisca e depois aí não tem como reclamar, né, do prejuízo. Não tem como reclamar do prejuízo, entendeu? Então, assim, é o tipo da coisa que a gente deve evitar, né? Se eu posso evitar de cair num golpe, por que que eu vou voluntariamente cair nesse golpe? Não é verdade? Então, assim, gente, é pensar realmente, não vou nem atender. A grande maioria agora está... A grande maioria das pessoas que eu conheço estão fazendo isso agora. O número é desconhecido, não está na minha agenda, eu não atendo, porque eu já sei que eu estou caindo num golpe. Então, eu prefiro, né, me preservar e não cair nesses golpes de celular. E, assim, é uma quantidade infinita. Esse pessoal, o golpista digital, o estelionatário, que a gente chama de estelionatário digital, tem uma criatividade incrível. Então, a conversa é muito boa e vai levando a pessoa a fazer coisas que ela não quer e que, se ela pensasse um minutinho, ela não faria, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que, antes de atender uma ligação dessa, antes de clicar em qualquer link, tem que parar e pensar, poxa, eu ouvi lá da delegada que eu não posso fazer isso, então eu vou desligar. É melhor desligar do que cair num golpe e perder meu dinheiro, não é não? Outro tema também, doutora, que assim, já ao longo, né, do tempo a gente vê as pessoas reclamando, questionando, que é a questão, né, do volume de sono. Som alto na cidade, seja, né, diferente do fórum, hospital, as pessoas, né, estão lá, né, passando um momento muito difícil e assim acaba incomodando, incomoda, né? Aqui a vendo a delegacia, a gente veio passando aqui, a gente estava gravando entrevista, tem que parar, pausar aqui, né, porque o som estava passando. É algo realmente que as pessoas têm que tomar consciência e que, assim, está prejudicando o próximo de alguma forma, né? Tem que ter esse controle, porque, de certa forma, aí, né, a gente não sabe os danos, porque ainda ontem na Câmara está sendo discutida, né, na Câmara de Vereadores, um projeto para as pessoas que têm problema de autismo, né? O som alto, barulho, explosão, as pessoas ficam inquietas. Essas crianças realmente, né, aquilo incomoda muito. Então são coisas que a gente tem que começar a repensar, né, alguns métodos que a gente se utiliza, né, de divulgação em si, para ter esse controle, para não vir prejudicar essas pessoas, né? Sim, gente, olha só. O som já existe há muitos anos, a Lei 9.605, que é a nossa lei ambiental. E poluição sonora é crime. O que acontece?
quando a gente coloca o som muito alto, não só é crime, como prejudica o próximo, né? E há alguns lugares pontuais, como hospitais, delegacia, o fórum da cidade e as escolas, né? São lugares que não se passa, não é com som baixo, não, é desligado, isso está na lei, né? A Lei 9.605 de 1998, quer dizer, é uma lei bem antiga, é a lei dos crimes ambientais, né? Se por acaso eu receber uma denúncia, eu passar aqui na porta da delegacia, como o JC falou agora há pouco, que a gente teve que parar a entrevista para poder, né, dar um tempinho para o som passar e a gente continuar, né? Ao mesmo tempo, eu estou aqui interrogando uma pessoa, um caso sério, né? Pensa um pouquinho, poxa, se fosse um caso referente à minha família, eu ia querer que um carro de som interrompesse o interrogatório. Na hora que eu interrompo o interrogatório, a pessoa pensa. Então, o que ela ia me falar, ela já não vai falar mais. Então, se fosse um familiar meu precisando desse interrogatório, eu ia querer que esse interrogatório fosse atrapalhado por um carro de som alto, né? É aquilo que eu disse desde o começo da entrevista, é parar e pensar no próximo, se colocar no lugar do outro, né? Estou no hospital, passando mal, com um problema cardíaco no coração, um problema de pressão alta, que muita gente tem hoje em dia, independentemente de idade. Ah, isso é doença de velho, né? Não, viu? Eu conheço crianças, adolescentes com problema de pressão alta, com problema cardíaco, porque hoje em dia não tem mais idade para esse tipo de problema. E pode atingir qualquer pessoa. Quem não tem nada hoje, amanhã tem. Então, assim, a gente tem que pensar. Eu estou com um problema no coração, dentro do hospital, passa o som alto, infarta, na hora. Infarta porque a pessoa toma susto, né? Então, assim, vamos minimizar, porque se realmente eu for utilizar aqui no município a Lei 9.605 dos crimes ambientais, eu vou apreender os carros de som todos, porque com certeza estão todos acima dos decibéis permitidos pela lei, né? Então, assim, eu chamo a perícia, eu apreendo o carro, o procedimento é esse. Eu apreendo o carro de som, chamo o perito, né? Ele vai ter que ter um tempo, vai ficar apreendido até fazer a perícia. Depois tem que ter toda a documentação legal, inclusive a documentação da prefeitura permitindo aquele carro de som rodar, além da documentação do Detran. Eu vou pedir toda a documentação legal. Se não tiver, não sai. Então, assim, é melhor abaixar o som ou eu apreender o carro e ficar aqui meses até comprovar toda a documentação? Tem que parar e pensar, né? Primeiro pensar no próximo, né? A juíza e a promotora estão lá fazendo o interrogatório de um acusado de um crime grave. Passa o som, atrapalha o interrogatório. A professora está na escola dando aula para as crianças, que hoje em dia as crianças já são difíceis de prestar atenção. Passa o som, a criançada toda fica dispersa, a professora perdeu o fio do que ela estava falando, já não ensina mais nada naquela aula ali. Então, assim, é o que eu disse, parar e pensar no próximo em primeiro lugar. E, em segundo lugar, né, tem a lei que eu tranquilamente vou utilizar sem problema de consciência nenhuma, porque eu vou estar dentro da Lei 9.605, vou chamar a perícia e vou fazer a medição de decibéis desses carros de som. Se continuar da forma que está, eu não vejo outro caminho a não ser apreender. Então, assim, tem que ser realmente, eu estou dando assim, o primeiro é o educativo, sabe, JC? Primeiro a gente faz o educativo, a gente explica a lei, a gente tenta fazer com que a população entenda que é dessa forma que a lei manda. Se a pessoa obedece, joia, maravilha, ficamos amigos para o resto da vida. Mas se a pessoa não entende, então a gente tem que realmente aplicar a lei, e a lei na sua inteireza. Eu não vou privilegiar uns em detrimento de outros, né? É aprender todos que eu vejo por aqui,
né? Ou que eu receber alguma denúncia, ó, o carro de som de fulano de tal anda gritando aí pela cidade, até na porta da delegacia, até na porta do hospital, né? Então, assim, realmente agora é só o educativo, a informação, a explicação da lei. Na próxima etapa já é a apreensão, né? E eu espero que eu não chegue a isso, que realmente as pessoas obedeçam à lei e que abaixem esses sons, porque está impossível dentro dessa cidade. A cidade é pequena, gente, não comporta esse volume absurdo dos carros de som, viu? Então, eu espero, ó, que meu recadinho seja entendido. Muito obrigada, viu, gente? Tá vendo aí, gente? Olha, a gente sempre fala, a desobediência traz consequências, né? Em tudo na vida, né? Você chega na questão da própria lei, né? Nas orientações, né, de casa, os pais orientam, filho, meu filho, não faça isso. Você vai lá e desobedece e depois as consequências chegam. Não tem jeito, né? Tem que ter esse cuidado, né? Essa preocupação e realmente estar aí colocando em prática aquilo que não é transmitido, que é transmitido a cada um de nós, que é orientado, que aquilo que realmente pensa que é de bom, né? Que vai realmente aí trazer, né, o bem-estar, né, no sentido coletivo. Agradecer a participação da doutora Aline no dia de hoje conosco, né? E era para ter trazido já no início da nossa bate-papo aqui, né? Seja bem-vindo ao nosso município, está atuando aqui, né? E assim, a gente sabe que a população de São Felipe, né? Essas pessoas aí que têm um calor humano, que gostam muito de acolher. E seja bem-vindo aqui, né? A população, me sempre à disposição da senhora. JC, muito obrigada a todo mundo, a essa população tão calorosa. Eu realmente fui muito bem recebida aqui na cidade, né? Estou aqui há apenas 3 semanas, mas, assim, digo a vocês que vim com muito... Eu pedi para vir para São Felipe, para ser substituta daqui, né? Então, assim, eu acho que eu só tenho a agradecer, né, essa acolhida que eu recebi aqui na cidade e agradecer a atenção de vocês durante esse programa, né? Procurem seguir direitinho as orientações, que dá tudo certo para todo mundo. E lembrando mais uma vez da nossa caminhada, tá? Do Maio Laranja, no dia 19, tá bom? Muito obrigada mesmo e um bom dia a todos. Vocês nos acompanham nas mídias sociais, dando seu like aí, né? Compartilhando. E os ouvintes da rádio, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Valeu a todos.